outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui também é que na hora que você tem um estoque de dívida, deixa eu pegar e desligar, tirar uma aqui, que essa aqui já usei, deixa eu tirar essa aqui, agora eu posso utilizar a outra. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha dívidas para serem quitadas, e aí, uma das coisas que eu percebo é o seguinte, às vezes eu atendo algumas pessoas que eles falam, não, eu não sei, quanto é que você deve? Ah, eu devo em tal banco, eu devo em outro lugar, eu devo em outro... Então você não sabe, e como é que faz? Na verdade, existe duas coisas que têm que ser feitas quando acontece isso, certo? Quando acontece isso, é necessário que a gente faça a consideração da seguinte maneira, em relação a esse tipo a esse tipo de dívida, tá? Porque eu tenho que pegar e separar aquilo que é da empresa e aquilo que é a dívida. O que eu estou querendo dizer? Então, eu costumo até fazer o seguinte, eu faço um controle somente do que entra, o que sai. Eu sempre defendo a ideia de ciclos, eu defendo a ideia de ciclos, então eu faço esse controle dos ciclos, certo? Como é que faz para controlar o ciclo? Esse é um controle. A outra coisa é a dívida. Eu sempre coloco, isso é uma forma que eu encontrei de separar isso aí. Porque a dívida é algo que, vamos dizer assim, normalmente as dívidas ficam, quando elas ficam grandes, em princípio, elas acabam nascendo não só por força da empresa, mas por força de necessidades da pessoa física, do proprietário, e acaba caindo para a empresa. Só que tem um detalhe, olha só qual que é o meu pensamento. Se a empresa não tiver dívida nenhuma, certo? Ela vai bem. Então, o que eu imagino? Bem, já que o problema da dívida ele está mais vinculado ao proprietário, e quando o proprietário tem consciência de que isso é verdade, então o que ele pode fazer? Ele pode marcar um dia ou criar uma situação onde um dia ele possa não mais ter dívida, entendeu? Pode, na minha cabeça eu acho que isso pode ser muito bem feito, certo? Então, se você vai trabalhar, aí eu pego e falo, se você vai trabalhar 35 anos, será que não dá para você pegar e passar a ter capital de giro, não dá para precisar de dinheiro dos outros? Então, sempre eu peguei, imagina assim, tem que separar, de um lado, o dinheiro da empresa, a gente faz o controle da empresa, do outro lado, o problema da dívida. Tem que lembrar que, no meu caso, eu ensino empreendedores a continuar a mudar de negócio desse dia até 90 dias, olhando para a empresa. É claro que aí, claro que a gente pode também de certa forma, quando percebe. Porque o descontrole é o seguinte, a falta de dinheiro normalmente não foi provocada, não resolve só com dinheiro. Seria um erro achar que seria que resolve. Você não é como se fosse o seguinte, você não apaga fogo com gasolina. Então, às vezes se colocar o dinheiro na empresa, daqui uns dias vai estar precisando de mais dinheiro de novo. Então, o problema não vai ser o dinheiro. Tem que resolver o fato gerador que levou ao dinheiro desaparecer. Então, isso é que é importante pegar e ver o que está acontecendo que está desaparecendo o dinheiro. Então, foi uma época, eu estava. Como é que a gente faz para controlar isso? Mas para controlar principalmente a questão do seguinte. Então, aqui, estou mostrando para você aqui, olha a situação aqui. Ó. Existe débito no Banco do Brasil, no Sicoob, Itaú, e tem várias aqui, certo? Então, o que eu imaginei? Eu coloquei numa sequência aqui, e aí dá para você pegar e analisar mês a mês aqui, ó, vai analisando até que no final vai acabar com o estoque da dívida. Assim eu consigo fazer a conta de quanto que vai dar o total e de quanto que vai dar por mês, mês a mês, conforme a data. Então aí eu vou vendo se o valor, agora veja bem, já que eu peguei e fiz desse jeito, então agora eu tenho condição de ver o seguinte, olha, a dívida, ela consegue ser paga, certo? Porque o total de dívida por mês é tanto. O que sobra da empresa que é possível para pagar é tanto. Então a gente pega e vê se é possível e se não coloca em risco o próprio negócio, porque quem tem empreendimento não quer parar de tocar o empreendimento, ele quer continuar empreendendo. Mas dependendo do valor da dívida, ela fica maior do que a capacidade de geração de caixa. Concorda? Então é tipo assim, vamos supor, se sobrasse um lucro de 10 mil, entendeu? Mas você precisa, para poder sobreviver, pelo menos 5. E a sua dívida é 6, 7, entendeu? Quer dizer, então, se não tiver alguma forma de fazer nada, percebeu que aí, qual é, que é a solução? Não, então a solução é conseguir pagar. Tem que conseguir pagar, tem que conseguir fazer, gerar
esse caixa para pagar, certo? Tem uma vez eu peguei, fiz uma conta aqui, deixa eu pegar e ver se eu acho essa conta. Eu separei e eu acredito que ainda. Poxa, que pena que eu peguei, separei e ainda ela não está aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é. Mas eu separei. A verdade é o seguinte: eu fiz a seguinte conta. Eu fiz a conta era mais ou menos isso. Eu acho que era. Até eu fiz uma live chamando a atenção para isso aí que um financiamento que ele ia pagar de repente duas vezes, certo? Deixa eu pegar e ver se eu acho aqui. Eu acho que vamos tentar aqui rapidinho. Eu acredito que eu gostaria de mostrar esses números que eu acho bastante interessante para você entender a lógica perversa do que é um financiamento, certo? Então, deixa eu pegar e ver se eu acho. Engraçado, eu tinha baixado hoje, eu acho que eu baixei ele do Google Drive. Ah, tá. Agora eu lembrei. Então, deixa eu pegar aqui. Agora eu lembrei onde é que está ele. Agora eu lembrei. Ainda bem que eu lembrei aqui e vai dar para a gente utilizar ele agora. Deixa eu pegar e ver. Consegui. Vamos dar uma analisada nisso aqui. Eu acho esse exemplo fantástico. Depois, qualquer coisa, na hora que for fazer, eu pego e dou uma corto o tempo que eu gastei, mas aqui ficou excelente. Olha só, imagina aqui, olha, R$ 57.000 foi financiado a uma taxa de 2,3%. Até aí tudo bem, né? Aí paga 1.761 por mês. Bem, então normalmente a conta que as pessoas fazem quando elas fazem financiamento, pelo menos eu já percebi que isso é o mais comum, a conta é o seguinte, pô, 1.761 é tranquilo, né? Isso aí dá para pagar tranquilo, tá? E aqui está em 60 parcelas, 5 anos. Tá bom. Então quer dizer que vai ser pego R$ 57.000 e no final de 60 meses vai ser pago 105 mil. Veja bem que quase que dobrou, certo? Na verdade, vai pagar R$ 48.000 de juro. Mas até aí tudo bem. Normalmente, inclusive, a gente escuta as pessoas falarem assim: não, mas como é que faz? Eu preciso, entendeu? Normalmente a que a gente escuta é isso. Não, mas eu não tenho condição, eu preciso, então. E aí tudo bem, como precisa, então, pega 57 que não tinha e paga mais 48 que não tinha. Aí pagou 105 em 5 anos, por quê? Porque não tinha dinheiro. Então, porque não tinha dinheiro, pagou mais dinheiro. Mas aí teve um dia que eu peguei e falei assim: deixa eu pegar e imaginar o seguinte: vamos. E se por acaso tivesse uma outra pessoa que não está apertada com dinheiro e ela fizesse o seguinte: ela colocasse essa parcela, 1.761,02, guardada todo mês. Ao invés de pagar, guardar. Entendeu? Guardar. Aí vai guardando. Só que veja bem que quando você pega dinheiro emprestado dos outros, certo? Aqui eu coloquei uma taxa de 2,3%, que é uma taxa que, eu vou dizer assim, que para quem pega dinheiro, pela situação atual da nossa economia, não está muito fora. Mas se você for pegar dinheiro, colocar dinheiro para o banco, no RDC, no LCA, LCI, até outros investimentos, mas vamos nos ater nesse, certo? Então eles vão te pagar 1%. Tá bom, aí você vai colocando no outro mês, no outro mês, no outro mês, certo? Bem, o que é a conta que eu fiz? Quanto tempo demora para ter os R$ 57.000? Aqueles 57 que eu queria. Se ao invés de pegar, se eu tivesse condição de pagar, você pode até dizer: não, não, mas é que eu estou precisando. Tudo bem. Eu não estou lembrando de quem está precisando, eu estou lembrando de alguém que não estava precisando ou que fez um esforço para guardar. Porque ter dinheiro é resultado de esforço. Tipo assim, pode até ser meio amargo falar isso, é o seguinte: olha, dinheiro não dá em pé, tipo assim, não brota, é resultado de esforço. Então alguém foi lá e guardou 1.700, 1.700, 1.700, foi guardando, 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 até que chegou, aqui até passou um pouquinho, 57. Olha só, 29 meses foi o necessário para reunir aqueles 57. Então, veja bem, eu posso ter de um lado alguém que pegou 57, depois ficou durante 60 meses pagando e depois no final pagou 105, e eu tenho do outro lado alguém que aguardou por 29 meses e ficou com 57, aqui ainda está um pouquinho mais, e não pagou juro nenhum. Na verdade, ganhou juro, né? Aqui, se for analisar bem, aqui teve ganho de juro aqui, deixa eu até pegar aí, aqui poderíamos até pegar e fazer a conta aqui, que ó, acho que dá aqui, dá para fazer. Ainda ganhou R$ 8.400 de juros, entendeu? Que ajudou a reunir o valor. Então, eu costumo até dizer o seguinte, que
quando existe a possibilidade de guardar, de aguardar para se fazer algum tipo de investimento, existe um ganho muito grande em relação a isso, certo? Então é por isso que aquela história que eu coloquei, quando eu falo que isso é coisa minha, né? Que o juro, ele pode ser um bônus ou pode ser um ônus. Pode ser um bônus te presenteando porque você sobre aguardar a hora certa, ou pode ser uma punição que você recebe. Por quê? Porque você antecipou numa hora que você não tinha condições. Então você é tipo assim, naquele momento não era a hora ainda de você ter feito alguma coisa. Mas o que que eu queria pegar e destacar em relação a esse nosso bate-papo de hoje? Eu vou aqui mais já fechando o nosso assunto do dia. E fique o nosso bate-papo, o que que eu imaginei? Eu preciso saber, porque já que eu ensino você a decidir se você vai continuar no negócio ou vai mudar de negócio, eu preciso saber se não é por conta de dinheiro, porque eu costumo até dizer o seguinte, olha, tem negócio que se trocar o dono ele fica bom. E tem negócio que, olha, tem negócio que ele tá tão ruim que você pode trocar de dono, não adianta, porque o negócio vamos dizer assim, já está rendendo mais. A gente costuma até dizer o seguinte, como se fosse uma onda, né? Eu gosto muito do exemplo da onda, que ela traduz muito bem. Então, você tem o início do negócio, às vezes tem alguns que são assim, o início do negócio, ele cresce, certo? E depois tem a decadência. Tem muitos produtos, tem muitos serviços que podem seguir isso aqui. Outros não, certo? Então, a gente pode ter, por exemplo, um produto ou um serviço que a gente pega e fala até que é o PET ou um abacaxi. O que que é isso? Só dá prejuízo. Quando fala disso, seria o seguinte, o seu animal, seu gatinho de estimação, cachorrinho, o que que é isso? Ué, não, mas aquele lá não é para dar lucro. Perfeito, não é para dar lucro. Então, tudo bem. Agora, você não pode ter um negócio PET. Então, você não pode ter um negócio que ele se parece com PET. Existe outra expressão que fala também, que é do tipo, não, esse é vaca leiteira. Nossa Senhora, né? Só que todo mundo faz, todo mundo tem, certo? Então, é aquele tipo de produto que você vende, mas o outro vende, mas o outro vende, e vende mesmo. O produto se vende por si só. Aí eu costumo até dizer o seguinte: quando o produto se vende por si só, é como se estivesse dizendo o seguinte: não precisa de você. E quando ele se vende por si só, as pessoas já sabem qual que é o preço dele. E quando ele se vende por si só, e dependendo do jeito que acontece essa autonomia dele, o que que acontece? Além de não precisar de você, não tem como você agregar valor nele. Então, o preço fica muito evidente. E quando pela percepção do cliente, aquilo que ele está comprando, ele pode comprar em qualquer lugar, então ele começa a fazer tipo um leilão de preço. Ele faz o leilão de preço. Por quê? Eu vou comprar o que está mais barato. Já que todos os produtos são iguais, então eu vou comprar o mais barato. Tudo bem, perfeito. E aí, como é que faz? Aí a questão é o seguinte: bem, sabendo que é assim, eu te pergunto, qual que é o motivo de ficar trabalhando com um produto desse, como, por exemplo, seu carro-chefe, alguma coisa assim, sabendo que aquilo lá nunca vai ser, você vai colocar um diferencial seu, alguma coisa assim, então fica complicado para você, né? Existe também a opção que você poderia imaginar, que é um produto que tá aparecendo, certo? Que está aparecendo. Então, é um produto que está chegando e ninguém sabe se ele vai crescer, se não vai, certo? E aí é muito investimento. Normalmente eu costumo até dizer o seguinte, isso foi até eu que inventei essa questão, né? Você vai repartir uma pizza ou vai criar uma pizza nova? Certa vez eu comentei isso pelo seguinte, porque se você vai repartir pizza, vamos supor, você vai entrar num mercado que não precisa de você, então você vai entrar para dividir lucro. E se não precisa de você, uma das coisas que já acontece é que as pessoas já estão bem servidas e elas já sabem o preço daquilo. Elas já sabem o preço, mas principalmente elas já estão sendo bem atendidas nos valores que elas até então, a não sei que você acha alguma coisa diferente. Agora tem que lembrar que quem percebe o valor é o cliente. Não adianta você falar para mim assim, não, mas é porque eu vou fazer diferente. Não, você pode fazer, mas o cliente percebe e ele reconhece que aquilo é bom para ele. Se reconhecer, sim. Se não, não, então vou construir uma pizza nova. Tá bom, vou construir uma pizza nova. Tá bom. Mas a pizza nova, alguém já fez? Não, você é o primeiro. Ah, tá. Então você tem um pequeno negócio, já não tem muito dinheiro. Nós estamos falando até no contexto de juro, que juro
você não paga juro por uma condicional. E negócio é o seguinte: você pega um dinheiro no agente financeiro para poder correr risco. Você não sabe exatamente se vai dar certo. Agora, você tem certeza que você vai pagar e aquele juro, você entendeu? Então você pega algo com certeza, com mais juro, para fazer algo que você não tem certeza. Eu não sei se montar um negócio novo, certo? Do zero, que ninguém nunca mexeu, e aí você começar, parece que não é um bom negócio. O que é que eu costumo dizer? Olha, será que não dá para fazer alguma coisa que já existe com um toque especial? Para nem tudo é possível isso. Mas quando você consegue agregar o seu serviço, quando consegue agregar, aí então, aí fica bom, certo? Aí fica bom. Deixa eu pegar e ver aqui. Parece que o microfone não está funcionando. Não, mas está funcionando sim. Está funcionando. Testando, testando. Está funcionando. Ah, tá. É porque apareceu uma mensagem que talvez o telefone não estava funcionando. Ou, está funcionando sim. É que eu estou pegando e fazendo e eu estou jogando para as redes sociais, então aí eu tenho que. Deixa eu pegar e ver aqui. Então tá bom. Então eu estou percebendo que saiu ali, então o retorno tá bom e tá saindo, tá dando certo aqui. Tá indo. Aqui também fica fora, tá bom. Pois bem, então, se para imaginar, por exemplo, montar um negócio e depois ficar batendo cabeça, concorrência demais, ou pegar fazer alguma coisa com muito risco, certo? Se for possível fazer alguma coisa que já existe com um toque especial, parece que seria um caminho mais sensato, caminho mais sensato. E ainda mais nesse contexto de juro, aí sim é que ficaria, de certa forma, uma coisa mais dentro da sensatez. Mas, então, resumindo aquilo que nós falamos, eu queria mostrar para você o seguinte, que, como eu disse, eu não ia falar sobre conta demais de juro, mas eu queria mostrar para você o seguinte, o quanto o juro, né, ele pode impactar. Vamos só tirar algumas coisas do que eu falei? Então, é o seguinte, às vezes o fato de não fazer conta do juro, certo? Você pega e paga muito juro e se você tivesse aguardado, olha só, e trabalhado até menos, certo? Teria ganhado mais. Então, normalmente, nem sempre o fato de suar mais, trabalhar mais, significa que no final das contas isso vai gerar mais lucratividade, certo? Quando era época de seca, que eu tinha fábrica de ração, às vezes eu vendia muito, só que eu dava muito prazo para as pessoas, certo? Eu tinha que dar muito prazo, não era tanto também, que eu nunca fui muito desse tipo, mas então eu dava prazo. Mas as coisas que a gente compra para fazer ração é tudo à vista, certo? Eles não dão prazo, então tem que comprar milho à vista, tem que comprar tudo à vista, e eu vendia com prazo. O que significa isso? Então, quanto mais eu vendia, mais eu ficava com dinheiro para receber e mais eu tinha que colocar dinheiro dentro da empresa, certo? Como eu tinha outras atividades e como eu tinha um capital de giro é, suficiente, então eu ia colocando dinheiro na empresa, eu ia colocando dinheiro para fazer aquele capital de giro. Quando acabava, então, depois eu, às vezes, pegava o dinheiro e aplicava normalmente em imóveis, né? Eu continuava as construções que eu estava fazendo, alguma coisa assim, mas sem pagar juros. Talvez se eu tivesse naquela época pego dinheiro no banco, podia até acontecer, porque, por exemplo, as rações que eu vendia muito, elas não eram muito lucrativas, então podia até ter acontecido que eu pegasse dinheiro no banco, vamos imaginar aí numa taxa aí, sei lá, de 4%, como apareceu aquele exemplo que eu dei para vocês, já imaginou eu pegando dinheiro numa taxa de 4% e na hora que eu faço as contas, tudo, eu descubro que o lucro que eu ganhei, descontando tudo, sei lá, deu 8%. Quer dizer, eu dividi com o banco, certo? E correu risco. Quando ainda não podia acontecer também, quando o lucro é muito pequeno, às vezes estragava a caminhonete, estragava o maquinário, certo? Então aí o dinheiro nem dava, porque quando se aumenta muito a produção, então, algumas coisas começam a acontecer. Os maquinários ficam mais propensos a estragar, até porque não tem aquela manutenção que deveria, ou então, de repente, vence o tempo mesmo do maquinário. Normalmente, a mão de obra aumenta, porque aí tem que pagar hora extra somente. Inclusive, era uma das questões que eu lembro que eu tinha, que era o seguinte: na época que tinha pouca produção de ração,
Então eu tinha que quase que subsidiar, porque a comissão que a pessoa que fabricava a ração tomava conta fazia era muito pequena. Então não rendia muito para ele. Mas na época que aumentava muito a produção, aí eu falei, estou trabalhando demais, agora eu preciso então de ter uma comissão de ter um pouco maior. Então, olha só como é que é as coisas, né? Mas, como eu sempre fui muito voltado a fazer as contas, eu fazia a conta. Dependendo da conta, eu não fazia. Acho que eu já comentei para quem me segue aí, que, por exemplo, eu lembro que eu fazia ração para gado de leite e fazia ração proteinado para gado de corte. Tinha uma época que eu fazia ração para gado de corte também. Depois eu comecei a perceber que a marca está muito pequena, então aí ficou somente o proteinado. E para gado de leite, então, nem se fala que aí, normalmente o pessoal que tirava leite, que comprava ração, eles precisavam de prazo e de margem muito apertada. Então eu percebia que não compensava fazer aquilo. Eu preferia fazer outros tipos de ração que permitia eu dar mais atenção para o cliente e não para esse tipo que ficava muito apertado. Vou te dar um exemplo. Inclusive, hoje nós temos isso muito claro no mercado. É quando alguém compra ração para frango, para suíno, para bovino, certo? Isso é até mais fácil, né? Então eles fazem a conta. Quanto que eu vou vender o suíno e aí faz a conta se aquela ração que ele vai colocar, mais o suíno que ele comprou, se dá, se sobra para ele. Comprou o franguinho lá, então compra o frango, custou tantos reais, mais a ração e vê quanto está o frango no mercado e vê se sobra dinheiro. O leite, a mesma coisa, né? Então pega e vê, olha, se eu colocar tanto de ração para a vaca comer, então vai aumentar em quantos litros o de leite. Aí faz a conta em reais, né? Se eu colocar tantos reais de ração, vai aumentar quantos reais de leite. Está tudo amarrado. Então, quando o mercado está em crise, quando aumenta muito o preço do milho, normalmente essa conta começa a não fechar, as vendas caem, certo? Então, mas para quem trabalha com esse ramo, quando trabalha com pet, a conta já é diferente. As pessoas não compram uma ração para cachorro ou para gato por conta dessa conta. Ele já passa a ser como se fosse alguém da família. Então, paga tantos reais, mas não existe uma conversão. Olha, eu vou investir tanto e por conta disso ele vai me devolver tanto. Não, a conta já não é mais negócio. Então, o pet, o animal, a conta é outra, certo? A conta não é essa. Então, bem, mas ah, cada negócio tem a sua particularidade, né? Cada negócio ele é diferente. Eu espero que tenha sido interessante, lembrando que essa aula ela está dentro e eu vou pegar e já aceito sugestão para a próxima live. Dessa vez eu peguei e comentei sobre o juro, porque eu achei que é mais ou menos o seguinte: poxa, se o problema é o juro, então não é o negócio, né? Então a gente tem que saber separar. E para ver se o juro está impactando, não gastaria 90 dias. Se você colocar de um lado o empreendimento, o que ele rende, do outro lado os juros, e fizer a conta, olha, o empreendimento rende tanto por mês, o juro paga. Você já sabe se está batendo a conta ou não. E outra coisa também, já faz o seguinte: bem, já que eu estou pagando tanto de juros, se eu quitar isso aqui, o negócio ficou bom. Bem, se acontecer isso, perfeito. Se não acontecer, se mesmo assim o empreendimento continua não performando e você não consegue ver um jeito de fazer o empreendimento dele ser lucrativo, então sim, então aí, mas a gente espera construir esse cenário em até 90 dias. Por que eu falo até 90 dias? Porque às vezes no primeiro controle você não tem como, nem sabe como é que controla, nem sabe o que deve, não sabe quanto juro que paga, às vezes não tem nem controle. Na hora que vê aquela conta do banco, não consegue nem entender aquilo, certo? Da hora que vai para o lado da empresa também, não consegue. E uma outra coisa que eu já percebi, que é muito forte, é confundir fluxo de caixa com lucro. O que é fluxo de caixa? É que entra e sai, e as pessoas não conseguem separar momentos para analisar se está compensando ou não. Então, talvez até o próximo assunto nosso possa ser falar sobre isso, né? Porque como é que faz para não ficar negativo? Como é que faz para não ficar? Será que tem jeito de fazer isso? Porque achei interessante que, olha só o que me falaram. Não, é só pegar e ver o que entrou esse mês, o que saiu e fechar. Só que naquela forma como estava sendo feito, olha só, tem dinheiro que cai naquele mês que não é daquele mês. Vamos supor, hoje eu estou começando fevereiro, tá? Então, dentro de fevereiro, na hora que
tiver o esforço de fevereiro, se cair um dinheiro de janeiro, para a maioria dos empreendedores, aquele dinheiro é de fevereiro. E se ele decide, se ele for produzido em janeiro, ele deveria ser incluído na conta do janeiro. Ah, mas não entrou em janeiro, mas não tem problema. A gente está fazendo a conta do esforço para ver se está valendo a pena o janeiro, o fevereiro, se valeu a pena. Porque senão você não consegue medir. Então, fluxo de caixa é outra coisa. Eu costumo dizer que tem dois indicadores que são importantes para você segurar o negócio. É saber se dá renda e controlar o fluxo de caixa, que é esse negócio de sair e entrar e não ficar negativo para não ficar dependendo de banco. E isso aí é muito perigoso, esse negócio de ficar dependendo de banco. Então, teria que ter esse controle. Mas é isso aí. Eu espero que tenha contribuído. Essa, então, foi a live sobre juros. Nós já vamos organizar qual que vai ser o assunto da próxima live, né? Onde nós vamos estar também analisando sempre aspectos relacionados àquilo que é meu propósito, né? Eu te ajudo a decidir, eu te ensino e eu te ajudo a decidir em até 90 dias se você muda ou se continua nesse empreendimento que você está nele. Eu estou mostrando que, às vezes, não é um empreendimento, são circunstâncias que levam ele a se ficar inviabilizado. Tá? Então, é isso aí. Essa foi a de hoje. Espero que tenham gostado das estratégias e dos exemplos, certo? Fique com Deus, com ele estou indo, e até a nossa próxima live. Até lá.